Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC, canal 16, aqui em Petrópolis, e também canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as crianças perante a separação dos pais. Também vamos falar sobre as metas nutricionais, como criar uma rotina estável para os nossos filhos, para que eles se adaptem e aprendam a comer novos alimentos de uma maneira lúdica e prática para eles. E também vamos falar sobre prevenção ao afogamento. E vamos contar com uma convidada super especial. A doutora Mary Ellen vai vir aqui novamente para a gente falar um pouquinho de como construir uma rotina de limpeza dos dentinhos dos nossos filhos. Às vezes, durante o ano letivo, a escola está aí, né? Às vezes, os professores não ajudam as crianças a escovar da maneira adequada e nós, como pais, como responsáveis desses pequenos, precisamos criar alternativas para voltar àquela rotina e auxiliar nossos filhos na melhora da escovação. Então, ela vai estar aqui dando muitas dicas para a gente. Nós vamos agora com as dicas da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que a gente costuma evitar, mas é muito importante que a gente converse sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre afogamento. Vocês sabiam que afogamento está entre as causas principais de morte acidental de criança no Brasil? Você sabia também que as crianças costumam se afogar na maior parte das vezes em piscinas? Apesar disso, elas também podem se afogar em baldes, elas podem se afogar em bacias, banheiras, laguinhos decorativos e até mesmo no vaso sanitário. Vocês sabiam disso? Isso porque a parte de cima do corpo das crianças, isso é, a cabeça e os membros superiores, são as partes mais pesadas do corpinho da criança. Isso faz com que ela consiga se desequilibrar com muita facilidade. E para ela voltar à posição ereta, para ela se reerguer, é mais difícil, já que ela está com a parte mais pesada para baixo. Isso faz com que elas possam se afogar nesses pequenos volumes de água, que a gente nunca imagina que a criança vai poder se afogar ali. Então é muito importante a gente tomar cuidado. Primeiro de tudo, vou falar para vocês que no caso de afogamento, a gente precisa ligar para emergência, para o SAMU, para os bombeiros, para poder resolver aquilo logo. Combinado? Vamos então a algumas dicas para a gente poder evitar essa tragédia. O afogamento ele é rápido e ele é silencioso e ele mata mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, piscina tem que estar cercada, é muito importante. E outra coisa importante que às vezes a gente não se liga, não presta atenção, é que a gente não pode deixar brinquedos, boias, nada disso perto ou dentro da piscina. Isso pode atrair a criança, ela pode tentar pegar aquele brinquedo, aquela boia, se desequilibrar e cair na piscina e a gente só vai ver quando o pior já tiver acontecido. Outra coisa importante é nunca deixar a criança sem uma supervisão quando ela estiver próxima a esses lugares. Tem que ter sempre um adulto para cuidar, inclusive no banho. Não vale deixar a criança sozinha na banheira e fazer outra coisa. Tem que estar sob supervisão, eles se afogam novamente. Se afogam em pequenos volumes de água. Deixar a tampa do vaso sanitário fechada é outra dica legal e importante. A gente também não pode confiar plenamente naquelas boias, principalmente aquelas que a gente encaixa a criança dentro, porque a criança pode virar na boia, ficar presa na boia e não conseguir desvirar.
Boinha de braço também não garante que vai manter o seu filho com a cabeça fora d'água. É importante a gente prestar atenção nisso. Às vezes eles cansam e aí a boinha vai subindo e o corpinho vai descendo e essa criança pode acabar se afogando se ela não conseguir sair da piscina. É legal também você colocar o seu filho numa natação, caso você tenha a possibilidade, tenha perto da sua casa. Porque assim ele vai conseguir pelo menos se manter com a cabeça para fora d'água, caso ele caia ou aconteça algum acidente. Se o seu filho é do tipo bem curioso, evita deixar balde, bacia cheio, mesmo com a roupa de molho, porque ele pode acabar querendo mexer ali, virar e acabar se afogando. Outra coisa importante é o cuidado com aqueles lagos decorativos. Às vezes tem em shopping, em estacionamento, às vezes a criança cai ali dentro e pode acabar se afogando ou dando um grande susto. É importante a gente lembrar também, pessoal, que existem piscinas e banheiras que têm aquela sucção. A bomba fica fazendo a sucção da água para poder limpar aquela água. E é importante porque já aconteceu, né? Tem essa possibilidade dessa bomba puxar um bracinho, uma perninha ou até mesmo o cabelo da criança e aí ela fica presa no fundo da piscina e acaba se afogando. Gente, esse é um assunto sério. É uma coisa que acontece mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Se a gente seguir essas dicas todas direitinho, a gente diminui muito a probabilidade de um acidente desse acontecer e aí essa tragédia não vai fazer parte da sua história. Cuidado aí com as piscinas, com os baldes, com as bacias, pra gente evitar que essa coisa horrorosa que é o afogamento aconteça. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa e a gente se vê. Beijo! E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião, falando sobre a prevenção de afogamentos? As férias estão aí, as crianças vão estar em casa e nós temos que ficar muito atentos com os nossos filhos, né? Eles podem se afogar muito facilmente no vaso sanitário, banheira, pia, aquelas fontezinhas, na piscina mesmo. Eu achei que a dica de não deixar brinquedo, boia, essas coisas dentro da piscina, muito legal, porque realmente são coisas que chamam a atenção dos nossos filhos e às vezes numa distração é questão de segundos pode acontecer alguma coisa grave. Eu já vi relatos até na internet de ter um irmão especial que conseguiu salvar a irmã, ficou agitado e tudo mais quando viu que a irmã estava caindo na água e foi graças a ele que a irmã foi salva. E justamente porque tinha brinquedo na piscina, estava todo mundo distraído e ninguém prestou atenção. E somente aquela criança, né, tão pura, viu a irmã em perigo e conseguiu chamar a atenção. E olha que ele não falava, né? Ficou emitindo sons, né? Igual o Arthur fica, batendo palma, apontando, ansioso para que alguém prestasse atenção no que estava acontecendo. Então fiquem atentos aos seus pequenos, né? Para que nada de mal aconteça durante as férias. E eu, falando em férias, falando em Natal, tá chegando, né? E eu trouxe aqui, mais uma vez, alguns produtos da loja Nosso Lar, né? Diversos brinquedos, porque o Natal tá aí. Falta uma semana. E vocês já compraram os presentes do Amigo Oculto, os presentes de Natal, as lembrancinhas e tudo mais? Na Nosso Lar tem presentes para todos os gostos mesmos. Olha só, esse kit aqui, até meu ursinho ali caiu. Olha esse kit aqui de carrinhos, tem diversos carrinhos, você pode dar o kit completo no Amigo Oculto, pode pegar, comprar o jogo inteiro e separar em pacotinhos para dar de lembrança para alguma criança. Tem esse daqui, esse eu acho muito legal, esses jogos de interação com as crianças, né? Esse daqui eu particularmente gosto muito porque fez parte da minha infância. E é uma oportunidade de você contar um pouco das histórias, trocar experiências com os seus filhos e ainda se divertir, né? O peixinho fica rodando aqui, você com a varetinha fica tentando pescar o peixinho quando ele está de boca aberta. Outra coisa que eu achei muito legal, o Arthur ficou encantado, foi essa pista de corrida aqui, ó, enorme, com 2 loopings, tu coloca o carrinho e ele é lançado pela pista. Isso chama muita atenção das crianças, garante horas de brincadeira, com certeza. Além disso, tem panelinha, tem esse joguinho aqui que a Helena já tem, que é o joguinho de panelinha, tem o pratinho, tem a colherzinha e tem o escorredor de pratos. Porque muitas das vezes acontece dos nossos filhos ganhar vários brinquedos e não ter um local adequado, né, para poder organizar. Então,
tendo esse espaço, tendo esse corredorzinho, você pode botar a coleção de pratinhos, as tampinhas, um cantinho com as colherzinhas, um cantinho com os copinhos. E já vai dando aquele gosto, né? De manter a casa organizada. É claro, não é só para menina. O Arthur, quando a Helena tá brincando, eu ponho ele lá do lado. Ele, na real, acaba fazendo mais bagunça, né, Arthur? O Arthur tá aqui nos bastidores contando também. Ele faz mais bagunça do que organiza, mas eu coloco ele lá para saber que não é função só de menino ou só de menina. É uma brincadeira e é uma coisa que ao longo da vida depois, tanto o menino quanto a menina vão ficar fazendo. Então você vai indo estimulando também esse senso de organização. Falando em organização agora para vocês, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós temos um bloco todinho para falar da organização da rotina dos nossos filhos. Não saiam daí. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo, não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o segundo piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com Nasceu Bora Cuidar e nós vamos agora para as dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal falando sobre organização da rotina alimentar dos nossos pequenos. Roda aí! Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar e hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que as mães ficam na dúvida no dia a dia e na correria. É muito importante a gente poder traçar alguma meta em relação aos nossos filhos, principalmente em relação à alimentação, e fazer uma organização disso. Como assim, Nutri? Não estou entendendo. Bom, vamos lá. É importante você traçar metas com seu filho quando ele tem alguma dificuldade alimentar. Isso, lógico, sempre acompanhado do nutricionista e do pediatra. Mas se você quiser já ter uma ideia de como fazer isso, seria interessante você pensar, por exemplo, meu filho não come fruta nenhuma. Já está com 4 anos de idade, por exemplo, 7 anos de idade, e não come frutas. Rejeita todas, antigamente comia, hoje não come mais.
converse com seu filho, monte um quadro de atividades para ele, onde você possa preencher todas as metas que você quer que ele alcance e coloque os dias da semana. E aí você vai traçando junto com seu filho essas metas. Por exemplo, comer mais frutas. Aí começa devagarzinho, né? Uma fruta por dia, pelo menos. E quando ele conseguir alcançar aquela meta, você coloca nesse quadrinho um adesivo, por exemplo, de uma carinha feliz. E se ele não tiver conseguido naquele dia fazer aquilo, você coloca uma carinha triste. Pode ser desenhado, pode ser um adesivo, mas algo que seja bem visual para a criança poder acompanhar junto com você em casa. Essa dica eu coloco também em consultório, acabo falando bastante com as mães, porque é importante a criança participar sempre dessa organização da alimentação. Essas metas que a gente traça, principalmente em consultório, são legais para a criança poder ter um estímulo a mais. Ela vai querer fazer aquilo, ela vai querer ganhar aquela carinha feliz no quadro dela de atividades, de meta. Então, é legal a criança ter essa participação. Isso não só com a alimentação, mas você pode colocar para a hora de escovar o dente, para as crianças que já estão em fase escolar, o dever de casa que vem a ter que ser feito, você colocar os dias da semana com todas essas metas a ser traçadas, isso conversando sempre bastante, explicando para a criança, fica aí uma opção da criança querer, né, ter um estímulo de alcançar aquele objetivo que foi traçado. Então, em relação à alimentação, né, que é o que me cabe como nutricionista, eu sempre dou a dica de colocar em relação às frutas para as crianças que não comem, em relação aos vegetais, os legumes, que também muita criança não come, colocar, traçar essa meta lá junto com a criança, começando sempre devagarzinho, né? Um vegetal, um legume para não assustar, já com aquele prato muito colorido demais, quando a criança não tem o hábito. Né? Em relação à água, muitas crianças esquecem de beber água, adoram brincar, quando saem para o recreio da escola só querem saber de ir para o pátio, não lancham, não bebem água. Então é importante inserir essa meta da água no dia a dia da criança. E eu não falo só da criança não, a gente está falando muito criança, mas o adolescente também, que acaba ficando um pouco rebelde e fugindo, né, da alimentação saudável, fugindo da água, querendo só tomar refrigerantes. E a gente pode colocar tanto uma meta que seja positiva, né, como comer mais frutas, beber mais água, como também beber menos refrigerante, comer menos salgadinhos, por exemplo, ou biscoitos. E isso você pode fazer junto com seu filho. Senta com ele no fim de semana, desenha numa cartolina, cola isso na geladeira e vai traçando com ele essas metas. Em relação à organização, é importante que a mãe tenha isso planejado em casa também. Não adianta a gente falar para o filho, você tem que comer mais fruta, e olhar para a fruteira ou para a despensa e não ter nada para oferecer. Então, a partir do momento que você traçar uma meta com seu filho, vá ao mercado, faça as compras, se organize, faça uma lista de compras saudável, senta com seu filho, faz ele participar desse momento, para vocês conseguirem inserir isso no dia a dia na alimentação dele. Tá? Essa dica eu sempre dou em consultório, eu acho que ajuda bastante, a gente monta até junto com as crianças durante a consulta, porque é legal a criança participar desse momento. Então, fica a dica para você que é mãe, ou avó, cuidador, poder fazer isso em casa também. Algumas mães ficam também na dúvida em relação à lancheira escolar, fica uma ótima dica, você pode fazer o mesmo esquema em relação à lancheira. É só você traçar essas metas junto com seu filho, monta um quadro, os dias da semana e quais os lanchinhos que ele vai comer. Então, na segunda-feira vai ser o lanche X, na terça-feira vai ser o lanche tal. E montar isso junto com a criança para ela lembrar e poder seguir aquilo direitinho. Então, essa organização acaba facilitando tanto para a mãe em relação às compras e ao dia a dia, o que eu vou fazer, né? Qual ideia que eu vou ter, já está tudo ali organizado, quanto para a criança visualmente também. Espero ter ajudado vocês com essas dicas e estaremos juntos no próximo programa. Até lá! De volta com Nasceu para Cuidar. E eu agora trouxe uma convidada muito especial para vocês. Como eu disse, a doutora Neire está aqui. Olá! Ela veio dar dicas sobre a organização da rotina de escovação de dentes também, né? Isso aí. Nós falamos sobre a parte da organização na questão alimentar e agora a gente vai falar sobre como dar aquela corrigida na rotina
oral dos nossos pequenos, né? Exatamente. A gente não deixar, né, não cair nessa, porque tá de férias, e deixar a criança à vontade, né, não totalmente à vontade. Óbvio que quando a gente entra de férias, a gente quebra um pouquinho da rotina, mas a gente tentar ter esse cuidado para que não ocorra problemas futuros, né, que esse que é o principal. Porque a criança lá de férias, ela sai da rotina alimentar, né? A gente estava até conversando aqui, ela sai da rotina alimentar, ela sai daquela programação dela de acordar, de dormir, né? E aí ela começa, né? Tem festinhas, aí um chama, aí piquenique, aí vai... E aí vai pra rua, não escova os dentes naquele intervalo de uma coisa a outra, quando cinema, às vezes a criança só escovou na hora que acordou e chega lá à noite e tem que escovar também. Tem que escovar, não escovou os dentes o dia inteiro. Exatamente. As melhores dicas que a gente tem para dar é assim, né? Nós pais somos os espelhos para os nossos filhos. Então, assim, a gente precisa manter essa rotina e passar isso para eles. Então, a partir do momento que você começa a introduzir isso, né, fica mais fácil, né? E não permitir que passe tanto tempo sem a escovação, né? O ideal é que a gente tenha, no mínimo, 3 a 5 escovações diárias, né? Talvez a gente não consiga as 5, mas se a gente conseguir 3, já é um ganho muito legal, né? Então, a gente não permitir que a criança caia naquilo de esquecer, né? Que é muito mais legal a televisão, o cinema, a pipoca, e acabar esquecendo a escovação. Então, que a gente não permita que isso aconteça, né? As mães aí de plantão, ficar ligadinha. Ficar atento. Uma coisa que eu acho legal também, que eu não tinha o hábito de fazer, estou admitindo, é carregar aquela bolsinha com a pasta de dente, com a escova. Às vezes eu saía, só levava a minha, não levava a deles. Eu agora tenho a escovinha de casa, a escovinha de ficar na minha bolsa com a deles, com a pasta deles também junto com a minha, e tem a escovinha e a pasta de dente que fica na mochila da escola. Exatamente. E o que é legal, o que você falou, quando a gente cria esse hábito, a gente acaba passando esse hábito para eles, né? E eu tive agora, a gente esteve viajando, e a gente estava num parque, e a gente almoçou, e o de 5 anos virou para mim e falou: mamãe, me dá o meu kit, que era o kit dele de higiene, porque na escola normalmente a gente manda, né, esse kit de higiene. Então as crianças também pedem, né? Então, eu achei interessante que o Matheus, né, diferente dos irmãos mais velhos, ele cobrou. E aí eu e o pai olhamos um pra cara do outro e rimos e falei: toma aqui, Matheus. E ele correu pra lá, ele né, mãe? Porque senão vai dar bichinho no meu dente, né? Eu falei: isso, Matheus. E aí ele foi e levou os irmãos. Exatamente isso que você falou. Porque como a gente tem o hábito de carregar, eu e meu esposo, a gente acaba carregando deles. Virou uma coisa tão comum pra gente que carrega. E ele chamou a atenção de não passar tanto tempo, né? A gente estava num parque, passaríamos muito tempo sem escovar. E aí ele, né, na hora se ligou e: mãe, me dá meu kit. E aí a gente: kit? Olhou um pra cá: kit, Matheus. Mãe, do dente. Aí a gente pegou e deu pra ele. É tão bonitinho esse momento assim de escovação. E uma pergunta: eu lembro que na primeira entrevista que você deu, você falou sobre como ensinar as crianças o tempo que elas têm que escovar em cada parte, para que eles criem aquela rotina de fazer a escovação total da boca, né? Isso. Porque igual o Arthur agora, que ele está começando a se adaptar a realmente escovar de fato o dente. A gente usava gaze para tentar controlar, mas ele tinha uma sensibilidade muito grande a colocar qualquer coisa na boca. Agora que ele está mais sem vergonha e aceitando tudo. Então a gente escova, ele não deixava escovar determinadas partes da boca, ele põe a língua em cima, ele trava a boca. E agora ele pega a escova e ele está tentando enfiar a escova na boca, mas ele fica mais na parte de morder. Como que a gente vai estimulando esse processo de escovar a boca inteira, o tempo que tem que ficar em cada partezinha do dente para ele ficar limpinho? Então, isso é bem interessante, que ontem eu atendi uma paciente e ela com 10 anos, 9 para 10 anos, ela me perguntou: tia, você me ensina a escovar? Eu achei tão engraçadinho que ela falou: você me ensina a escovar? Porque a gente estava falando sobre cáries e tal. E a mãe: você tá vendo como é que você tá? E ela falou: então tá bom, tia, então como que escova? Você vê que eles chegam a uma fase que eles têm também a curiosidade, né? E aí nós fomos para a pia e pegamos a escovinha e começamos. E uma das perguntas dela era exatamente esse: o tempo. Tia, quanto tempo? Então o ideal é que fique 120 segundos, no caso, 2 minutinhos escovando, né? E o que a gente bolou ali na hora, que foi até interessante, que eu posso trazer para vocês hoje.
A gente fez os movimentos de bolinha, que você gira a escova circular nos dentes, na frente. Depois o movimento do trem, que aí você está escovando os posteriores, tanto superior quanto inferior. E depois o da vassourinha, que aí você vai escovar na frente e embaixo. E ela achou super interessante. Eu falei, grava esses 3, né? Movimento de bolinha, vassourinha e a escovinha, né? De varrer, que você vai gravar. E ela falou isso, tia. Ela falou, então eu posso fazer 1 minuto em cima e 1 minuto embaixo. Falei, isso, 1 minuto em cima, 1 minuto embaixo. Eu falei, tem que ser gostoso para você, prazeroso, e você tem que entender que você está cuidando dos seus dentes. Sim. E aí ela começou, né? Ela entendeu, porque tudo tem que ser de uma forma muito didática para a criança. E aí ela entendeu e começou a gostar. No caso do Tutu, que eu tô aqui apaixonada por ele, que eu tô quase indo ali agarrar ele tá brincando com o dinossauro ali. É bem interessante, igual você faz, você tá vendo? O seu hábito e o da Helena de escovar não permitiu que ele travasse. E hoje ele já ele tá entendendo que ele precisa escovar, porque você em momento nenhum deixou de escovar, você adaptou. A gente tentava limpar de alguma forma. De alguma forma. No início, quando ele não escovava absolutamente nada, não permitia nem a gaze, ele não fazia ingestão nenhuma oral. Então não tinha também aquele resíduo de alimento ali parado na boca. Aí depois que ele começou a fazer alguma estimulação oral, a gente aos poucos foi tentando limpar. Mas foi um processo árduo. A gente tinha aquela escovinha de dedinho que você enfia no dedo e vai indo tentando. Ele ficava mordendo o teu dedo, ou pelo menos está limpando de alguma forma. Exatamente. Alguma coisa está tirando. E aos poucos a gente foi criando esse hábito, pelo menos uma vez ao dia, que ele não deixava a escova chegar perto da boca dele. Então quando a gente começou, ele ficava muito irritado. Uma vez ao dia a gente ia lá com a escova. E agora, nesse ano, a cadeira dele consegue entrar no banheiro, ele está com a cadeira, então ele tem mobilidade. Vamos escovar os dentes, vem o Arthur junto. E ele tá vendo a gente ali escovando, a gente vai escovando ele. E ele agora deu para pegar a escova e ficar lá. Enquanto a gente está escovando, ele fica lá mordendo e mexendo para tentar fazer o movimento. Isso é muito bom, é o hábito, né? É o mostrar e fazer, né? Ontem eu atendi uma gestante e ela me perguntou qual é o tempo de começar a limpar. Nasceu, é cuidar, né? Nasceu, bora cuidar. Nasceu, começa, porque... Igual o Arthur, por mais que ele não permitisse, você estava mostrando para ele que tinha que fazer. Muitas das vezes aí acontece isso, dos pais chegarem com a criança com 1 ano e 6 meses e, doutora, ela não deixa escovar. Tá, mas quando que você começou a escovar? Agora. Realmente agora fica difícil, porque você chegar com uma escova, começar a escovar e tal, realmente dá uma sensibilidade. A criança não está acostumada com isso tudo é muito novo e foi apresentado tardiamente para ela. Então a gente começa, não é desistir. Agora o seu trabalho vai ser um pouquinho mais difícil, mas não vamos desistir. Vamos mudar a pasta, vamos escolher a escova, vamos agora começar a adaptar isso para a criança. E trazer também aquele interesse para aquele momento, dependendo, vamos lá na farmácia, escolher aquela escova do personagem favorito. Exatamente, então você começa a trazer o interesse. E aí vai fluindo. Chega uma hora que é automático, a própria criança já chega, já pega a escovinha e já começa. Nada que a gente não possa estar ali supervisionando, com certeza. Pra gente fazer melhor. Nossa, muito obrigada mais uma vez pela participação, pelas dicas, que é sempre muito bom, assim. Eu levo pra vida, né? A Helena tá preocupada, o dentinho tá nascendo, o outro tá nascendo aqui, o outro tá mole aqui. E eu tenho que cuidar para os meus dentinhos virem branquinhos, fortinhos, porque eles são permanentes. Exatamente. Tô virando mocinha. Tá virando uma mocinha. Aproveitar esse período de férias, que é um período que a gente tem para levar o dentista, né? A gente pode iniciar um tratamento. Isso também é bem importante, porque às vezes a mãe quer levar e aí à tarde a criança tem escola e quer levar na parte da manhã, a criança fica um pouco ansiosa, ou então vem no período da noite, a criança está cansada. Então vamos aproveitar esse período de férias, né? E tirar um dia também, né? Vamos ao dentista? Hoje é o dia do dentista. Isso é bem legal, a criança curte muito isso. Fazer aquele momento prazeroso, né? Na vez que a Helena foi lá, eu fui na pracinha com ela. Exatamente. A gente depois saiu pra dançar. Ela já foi fazendo vídeo, né? No caminho, ela já estava tão ansiosa que ela foi fazendo um vídeo para mim, para dizer que ela estava indo no dentista. Então, aquele momento para ela foi extremamente prazeroso. E hoje ela quer voltar porque ela precisa limpar os dentes. Ela precisa fazer a limpeza dos dentes e falou que tem que levar o Arthur. E tem que levar o Arthur. Ela já cobrou. Eu tenho que levar o Tutu dessa vez pra gente limpar nossos dentinhos. Ou então, assim,
Porque foi gostoso. Aham. Foi gostoso, ela quer voltar e quer trazer o irmão. Porque quando é gostoso, a gente convida os amigos, Verdade. né? Ela quer o melhor amigo dela do lado. Falando em convidar os amigos, agora fala o teu telefone de contato, aonde fica a clínica para o Sorriso. Então, a clínica hoje, ela se localiza em duas unidades, né? Graças a Deus. A gente tem em Correias, ali em frente ao Armazém do Grão, estacionamento próprio, o telefone lá é 2221-4825. E a gente tem aqui no Shopping Dom Pedro, no 4º andar, também bem localizado, né? O Shopping Dom Pedro todo mundo conhece. Fica ali no 4º andar, na sala 405. Ali é 2246-1928. Então, ótimo, perfeito. É só ir lá procurar a gente, marcar a consulta, que ela vai ser uma delícia. E olha só, o ambiente é todo preparado para atender tanto adulto quanto criança. Lá em Correias, a Helena ficou encantada. Ela enlouqueceu com as historinhas de fada do dente, contando a historinha. Ela estava com o dentinho mole. Então juntou tudo, criou toda uma ambientação para que aquele momento, aquele contato, né, com o dentista fosse o mais prazeroso possível. Exatamente. É o que a gente busca, né? Que aquilo seja uma experiência inesquecível e que ela volte. Verdade. E que ela volte. Com certeza. Bem, pessoal, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto o amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo, não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o 2º piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com Nasceu Bora Cuidar. E agora nós vamos para as dicas da nossa psicóloga Elisa Leal. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom. Hoje a gente vai falar sobre a criança frente à separação dos pais. É um assunto muito pedido para mim, eu já falei já tem bastante tempo, mas hoje a gente vai dar outros enfoques, né? A gente falou muito sobre alienação parental. Hoje a gente vai falar sobre separação. Qualquer tipo de separação
é doída, mesmo que seja uma separação amigável, que as duas partes queiram, ou que uma das partes, mesmo não querendo, concorde e aceite, é sempre difícil, porque são mudanças na vida da pessoa. Agora, imagina para as crianças, né, para os filhos, como é que os filhos se veem através das separações dos pais? A gente tem que pensar assim, é muito melhor para um filho ver os pais separados de uma forma equilibrada, se tratando bem, com respeito, do que convivendo no meio de gritaria, de ofensas ou de indiferença, da falta de um toque, de um abraço, né? Para o filho isso é muito difícil conviver assim. Então, às vezes, uma separação, quando bem levada, traz muito mais benefícios para a criança do que uma convivência tumultuada, uma convivência de brigas, uma convivência infeliz. Então, assim, o ideal é que os pais contem juntos para o filho, cheguem para o filho, os dois conversem, expliquem para ele. Eu sempre bato muito nessa tecla, eu acho importantíssimo sempre falar. O papai e a mamãe estão se separando porque isso acontece com muitas pessoas, né? A gente não precisa ser marido e mulher para sempre, a gente pode passar de marido e mulher para amigo. Agora, o papai vai ser sempre seu papai e a mamãe vai ser sempre sua mamãe. A gente nunca vai te abandonar, porque você é filho e filha para sempre. Isso eu acho muito importante de passar para a criança, porque ela se sente segura e na conversa que você for levar com seu filho, é muito legal você também não se aprofundar por que vocês vão se separar os dois, ficar entrando em detalhes íntimos do casal, ou questão de dinheiro, nada disso. Só mesmo porque não deu certo, mas isso é uma coisa normal. O pai do fulaninho cita exemplos, isso é muito importante, porque a criança vai ver que isso não é só com ela que acontece. E o afeto continuando vai mostrar para ela que está tudo bem com ela, né? É muito importante que os pais que se separem não usem o seu filho como uma arma de guerra. Fazer com que os filhos escolham um lado. Ah, o papai é assim, a mamãe... Não botar o filho como se fosse de um time. Isso, além de tudo, além de ser alienação parental, isso é crime, você ficar tentando diminuir a figura de um dos dois para o filho, falando mal, além de ser crime, prejudica demais a cabecinha do teu filho. A vítima é ele, não é o seu marido, não é a sua mulher, a vítima sempre é a criança. A criança que sofre com pais falando mal um do outro, jogando eles no meio, sempre vai ter prejuízos emocionais, às vezes muito mais sérios, como mais tarde usando drogas, álcool, muito mais sérios do que a gente possa imaginar. Então, a gente não tem que botar a criança no meio disso, né? Fazer da criança, transferir a raiva. Também isso é muito importante. Você não pode transferir a raiva que você tem do marido ou da mulher, né? No caso dos ex, em cima do filho. Ah, ele é a cara do pai. Aí, começa a jogar em cima do filho o que não falou pro pai. Ou começa a jogar, nossa, ela parece com a mãe. Começa a jogar raiva em cima da criança. A criança é um ser único e individual. Uma coisa muito importante também é explicar, né, que a separação existe, mas os vínculos não. Nós vamos continuar amigos e, de preferência, fazer força para que isso aconteça. Porque ela vendo os pais amigos, ela vai se sentir muito mais tranquila. Também é muito legal a gente lembrar, não mudar a rotina da criança. Ah, mas é porque com a separação eu não vou poder pagar essa escola. Tenta durante pelo menos um tempo, e não fazer tudo junto. Durante pelo menos um tempo, manter a criança no mesmo esporte, na mesma escolinha, com os mesmos amiguinhos, indo nas mesmas festinhas. A rotina da criança precisa ser mantida, dormindo no mesmo quarto. Mais tarde, depois de um tempo, pode mudar por conta da parte financeira, mas não imediatamente, tá? Então, se você puder fazer isso, manter a rotina, isso vai ajudar demais a cabecinha do seu filho a enfrentar essa fase tão difícil que é a separação dos pais. O término não pode alterar a relação entre os pais e os filhos. Mas e aí? E quando um pai abandona um filho? E quando o pai some, não quer mais saber, não dá mais atenção? Isso a gente vai conversar no próximo programa. Tá bem, gente? Até lá, um beijo grande. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa psicóloga Elisa Leal falando sobre a separação e como as crianças devem lidar com isso, né? Não é só uma postura das crianças, faz toda a diferença que os pais
saibam lidar, preservem esse relacionamento. Eu já havia falado isso no programa anterior. Eu sou separada e a gente tenta manter a melhor relação possível em prol das crianças. Ele tem me ajudado bastante. Ontem eu ia receber visita, não tinha como ir na reunião. Pedi para que ele fosse na reunião da escola, porque não é só função da mãe ou só função do pai. É função dos dois velar ao máximo pelo desenvolvimento dos seus filhos e por essa afinidade também, né, esse carinho. Não adianta um querer ficar minando o relacionamento do outro com a criança. Até porque, como a nossa psicóloga disse, é crime a alienação parental. Então nós temos que tomar cuidado. Por mais que às vezes uma das partes, né, esteja magoada com o divórcio, possa ter passado por alguma situação e algum tipo de angústia, que isso não passe para os seus filhos. Porque pai, independente da situação, continua sendo pai. Mãe, independente da situação, continua sendo mãe. E nossos filhos têm que ter o carinho igual pelos dois. Não é nem eu amo só meu pai, nem eu amo só minha mãe, tenho respeito só por um ou só por outro, ou só um ou só outro, que fazem algo por mim. Eles têm que sentir que, independente do término do relacionamento, a família se mantém, o carinho é igual. A diferença é o relacionamento entre os pais. Aquilo que acontece entre os meus pais não interfere no que eu sinto por eles. Eles não são mais um casal, são amigos, são amigos, mas isso não interfere no meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, né? Fica aí a dica e para vocês também refletirem sobre isso. Desculpa, gente. Bem, agora eu quero falar com vocês sobre o meu novo visual. Não sei se vocês repararam, mas eu estou com as tranças estilo Nagô e eu fiz no salão Black Chic lá no Independência. Para vocês que me acompanham nas mídias sociais, né, o Instagram é @JessicaLima_6 com KA. Vocês acompanham lá os tratamentos que eu faço, também algumas aquisições que eu faço junto aos nossos anunciantes, né? Que eu estou sempre anunciando, estou sempre comprando. Não é só anúncio, e sim uma dica de coisas que eu realmente uso. Como a Nosso Lar, tipo, o Arthur tá brincando lá com o dinossauro que a gente foi lá e pegou hoje. Ontem eu estava fazendo compra lá. E no cabelo é a mesma coisa. O Salão Black Chic está cuidando dos meus cabelos. Ele é especializado em cabelos afro. Eles fazem alisamento. Para quem não gosta mesmo dos cachos, não se adapta com a rotina dos cachos e acha mais tranquilo estar com o cabelo escovado, né, com o cabelo alisado. Eles também fazem hidratações, eles fazem diversos tipos de trança, eles fazem alongamento, né, aplique, colocação do alongamento do cabelo, fazem unha, pé, mão, né, fazem maquiagem, fazem penteados, fazem alongamento de unhas e muito mais, num preço que cabe no seu bolso. Tá chegando o Natal aí, corram que ainda tem alguns horários nas agendas delas, das meninas que cuidam muito bem, te atendem super bem lá no Independência. Para você que é aí do Quitandinha e região, vale muito, 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 muito a pena. Tanto para a saúde dos seus filhos, tanto para a saúde do seu cabelo, quanto para o seu bolso. Bem, pessoal, nosso programa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um bom preparativos aí para vocês para as festas de Natal. E dia 25 nós estamos aí com muito mais para vocês. Beijinhos e até lá!